Gênesis capítulo número 16 diz assim: Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia, por nome Agar, disse Sarai a Abraão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: Seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: A tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: Fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: Volta para tua senhora e humilha-te sob as suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: Multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: Concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem, a sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele, e habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: Tu és Deus que vê. Pois disse ela: Não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Bir-Laai-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos, quando Agar lhe deu à luz Ismael. Oremos. Soberano Deus e Pai Celestial, te agradecemos nesta noite por tua graça, por tua misericórdia, por tua bondade. Oro, Senhor, que o Senhor possa fazer nas nossas vidas o teu instrumento, um instrumento de graça, de compaixão e de misericórdia, para que nós entendamos pela tua palavra que tu és o Deus que tudo vê, o Deus que tudo vê. Essa noite eu queria falar a respeito sobre esse tema. Deus é aquele que vê. Deus é aquele que tudo vê. E é impressionante como tudo muda quando a gente tem a nossa visão plenamente nítida, quando a gente consegue ver claramente os eventos diante dos nossos olhos, quando os nossos olhos se abrem exatamente para ver o que nós não queríamos ver, porque agora nós temos de lidar com aquilo que vemos. Enquanto nossos olhos estão fechados, enquanto os nossos olhos estão escurecidos, a gente não consegue lidar com aquilo que a gente não vê. Mas uma vez que a gente enxerga plenamente uma situação, cabe a nós tomar algumas decisões que não podem mais ser deixadas de lado, escondidas, fingir que não mais está enxergando ou está vendo. Por isso que nem sempre nós queremos ver o que está bem diante de nós. Nem sempre nós queremos ver. Porque ver vai implicar necessariamente em tomar uma decisão, em tomar uma atitude diante daquilo que está nos nossos olhos. Por outro lado, também, se a gente consegue ver e enxergar,
A gente pode claramente também não somente ver dores e sofrimentos, mas ver também alegrias. Ver eventos que são demais maravilhosos para nós, que ao ponto de a gente dizer, nossa, me belisca, porque será que eu estou vendo o que eu estou vendo? Seja como for, ou que lado for que a gente possa ver tais eventos, sejam bons ou ruins, é inegável que é uma bênção a gente poder enxergar da forma clara e nítida, poder ver exatamente a realidade das coisas. Para que então a gente possa fazer uma leitura clara dessa realidade, sem vícios, sem erros. E uma vez vendo essa realidade, a gente possa tomar decisões muito bem fundamentadas, muito bem equilibradas. E nesse sentido, serem justas e corretas. E aí nesse ponto, a gente então pode adorar a Deus e glorificar a Deus por causa exatamente de que nós tomamos essas decisões e fizemos os julgamentos que realmente Deus foi glorificado. E exatamente é nesse texto que a gente vai se deparar com um Deus que tudo vê. O Deus que tudo vê, mas o que Deus vê? O que realmente Deus vê? Nesse texto a gente vai ver algumas coisas que talvez a gente olhe para ele e disse, nossa, Deus vê isso. Deus tudo vê. Ele vê os nossos maiores temores diante dos nossos olhos. Eu lembro que quando Jó, no seu livro, ele diz que aquilo que eu temia veio sobre mim. Ou seja, toda a dor, toda a angústia que Jó estava vivendo naquele tempo em que ele viveu, de terem seus filhos sendo mortos, ter seus bens tendo sido dizimados, e sua saúde devastada, sobrando só ele, sua esposa e ele somente com um caco de homem, que ninguém que olhasse para Jó disse, será que porventura é esse o mesmo Jó, que era o mais rico de todo aquele Oriente? Era esse homem. A Bíblia diz que Jó, ele temia aquilo, tudo que estava acontecendo com ele, e aquilo que ele temia aconteceu. Deus vê os nossos temores, Deus conhece os nossos maiores medos, e Ele também vê as saídas que nós tomamos para resolver esses temores. Ele vê a cultura em que nós estamos inseridos, Ele vê essa cultura que nos cerca, e ao ver essa cultura em que nós estamos vivendo, e como nós a utilizamos, Ele vê isso. Ele vê o que acontece dentro de cada lar, dentro de cada casa, dentro de cada ambiente familiar. Ele vê todos os atos que praticamos. E todos esses atos que nós praticamos, eles sempre são baseados em alguma justificativa, em algum pressuposto, que nos levam a fazer o que nós estamos fazendo. E Deus vê esses atos, Deus vê as justificativas, Deus vê todos os motivos que nós fazemos o que fazemos, porque nós não vamos à igreja, porque nós não estudamos a Escritura, porque nós não perdoamos. Deus vê tudo isso. Deus conhece cada um dos detalhes. Ele é um personagem claro e preciso, bem ali diante dos nossos olhos. E aqui, Deus ele vai se mostrar como aquele que vê. Mas é um Deus também que vai se mostrar que é um Deus justo, compassivo e misericordioso. Ainda que nada escape dos olhos de Deus, tudo esteja patente diante dos seus olhos. E está patente porque Deus está presente. Deus não está ausente. Deus não está longe, como o apóstolo Paulo disse, se bem que Ele não está longe de nenhum de nós, porque pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Se Deus está exatamente presente, Ele então pode se revelar como eu estou aqui, como um Deus que é justo e um Deus que é fiel, a fim de que seja de fato e de verdade o nosso escudo.
Porque se no capítulo 15 Abraão ele clamava e temia os seus inimigos e temia não ter filhos, Deus se apresenta a Abraão, ele diz, Abraão, apresentou-se a Abraão numa visão da noite e disse, Abraão, eu sou o teu escudo, eu sou o teu grandiosíssimo galardão. Se Deus é o escudo de Abraão, se Deus é o nosso escudo, é necessário que esse Deus que é o nosso escudo, Ele veja, Ele esteja presente, Ele seja justo e fiel, para que a gente possa entender que Deus há de nos proteger como o seu escudo, como o nosso escudo. Mas a pergunta é, Deus há de nos proteger sempre, e de todos os modos, e de todas as maneiras? Deus sempre vai te proteger? Custe o que custar, aconteça o que acontecer? E é exatamente nesse capítulo que Deus ele vai falar para nós como Ele se torna um Deus tão grandioso, como Deus se torna um escudo, como Deus se torna o protetor de Abraão, como Deus se torna o protetor de todos nós. Mas a gente tem que entender que aquilo que o homem semeia, ele colhe. O que o homem planta, ele vai ceifar. Por quê? Porque apesar de Deus ser o nosso escudo, Deus é justo e Ele é fiel. Fiel à sua palavra, fiel para que nós pudéssemos entender que a sua palavra se cumpre. E se nós não andamos sobre os seus princípios vão vir sobre nós como uma maldição, como algo que vai nos ferir, porque nós não andamos nos seus princípios, antes o rejeitamos. E aqui é que está exatamente isso. A Bíblia declara que desde que Abraão foi chamado aos 75 anos de idade, agora ele está com 85 anos de idade, desde que Deus o chamou e tirou ele da terra prometida, ou melhor, da terra de Ur dos Caldeus, e disse, Abraão, sai da tua terra, deixa tudo para trás, e vai para uma terra que te mostrarei, porque eu vou te fazer um pai de uma multidão, será pai de uma grandiosa nação. A Bíblia declara que 10 anos se passaram e Abraão não tinha um filho. 10 anos se passaram e muita coisa mudou na vida de Abraão. Todos que vieram, que saíram com ele, já não estavam mais com ele. Seu pai faleceu no meio do caminho. O seu sobrinho se separou dele. Ele já andou pela terra do Egito, passou fome e voltou. Ele continua caminhando com Deus. Ele caminha com Deus continuamente. Todavia, onde está a promessa de Deus? A Bíblia declara que Abraão não duvida no seu coração. Ele não duvida, ele não teme, ele não pensa em nada, ele pensa só o seguinte, Deus prometeu e Ele vai cumprir. Mas o coração da Sara está inquieto. O coração da Sara está muito inquieto. Ela vê de si, Abraão já está com 85, eu já estou com 65, já acabou. Não tem chance mais. Parou o processo de menstruação, de ovulação, não tem mais. Entrei, acabou, cessou. Eu não estou nem na menopausa, acabou, cessou. Cessou tudo. Antes ainda vinha de 3, 4 meses, 5 meses, acontecia uma ovulação, eu menstruava, mas agora, não tem mais. 10 anos se passou e o que Sara diz? Sara pensa e raciocina na sua cabeça. Chama Abraão e diz, ora, mulher, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo porém uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de me dar filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim edificarei filhos por meio dela. E Abraão anuiu no seu conselho, ou seja, ele atendeu a voz da sua mulher, e atendeu a voz da sua mulher de maneira tão clara e tão límpida, como se fosse a coisa mais certa a se fazer. Como se fosse que não houvesse nenhum problema ele ter tomado uma mulher, porque não foi a iniciativa dele, a própria mulher dele trouxe a serva e disse, toma, tem um filho com ela, porque uma vez que tu tiver filho com ela, eu terei o filho. E Deus estava vendo isso. E Deus
nada falou. Talvez você pergunte, mas Abraão, a cultura daquele tempo como era? A cultura desse tempo era exatamente isso. E a cultura de algum dos povos ainda, nos dias de hoje, como no Quênia, ainda acontece isso. Uma mulher que não tem mais condições de ter filho, ela puxa uma outra mulher, dá essa mulher em casamento e passa a ter filhos por meio dessa mulher. Essa mulher entra num casamento somente para gerar filhos. E a cultura da época tinha duas coisas. Ou o homem se casava e tinha uma segunda mulher para que pudesse gerar filhos, ou a sua serva, uma das servas nascida na sua casa, ou da sua esposa, era a sua própria esposa, entregava essa serva para que Abraão pudesse ter filhos. Ou seja, de um lado ou de outro ele teria filhos. E essa era a cultura da época. E essa era a maneira de se resolver problemas de infertilidade. E aqui está um detalhe muito grande, porque uma mulher que não tinha filhos era considerada como se fosse uma pessoa maldita. Era como uma pessoa inferior. Era uma pessoa que era desprezível aos olhos de Deus. E aqui no texto é bem claro, porque Agar, ou melhor dizendo, Sarai, ela está 10 anos esperando e ela sabe que agora o seu processo de fertilidade encerrou. E se o processo encerrou, o que Deus vai fazer? Enquanto eu tinha o meu processo de fertilidade, eu ainda estava ovulando, já era difícil eu engravidar, porque durante todo o tempo que eu casei, não tive filhos. E agora que cessou esse processo mesmo, agora que acabou, a vergonha extrema está sobre mim. E aí Sarai, ela pensa claramente, diz, há uma opção. Abraão, tu não vai casar com uma segunda mulher, eu vou te dar uma serva. A Bíblia diz que é uma serva egípcia. Essa serva egípcia é a mesma serva que Faraó deu a Abraão quando ele andou na terra do Egito. A fome apertou na terra de Canaã, Abraão desce até a terra do Egito, porque estava com fome, mas antes dele entrar no Egito, ele diz, olha Sara, vamos conversar o seguinte, tu sabes que tu é minha meia-irmã, então a gente vai entrar lá, os homens são muito maus, quando ele te olhar a tua beleza, eles vão querer me matar para te possuir, então tu vai dizer que tu és minha irmã, e acabou, tem nada nesse negócio de história de casamento, tu és minha irmã. E eles entraram no palácio, entraram na terra do Egito, todo mundo elogiou essa mulher, chegou aos ouvidos de Faraó, disse, se ela é tão bonita, traz ela. Ela é casada? Não, ela chegou com o irmão dela, Abraão. Então manda ela para cá. Mandou, a Bíblia declara que Faraó abriu os seus tesouros e abençoou Abraão, e Sara passou a ficar nos seus aposentos. Só que ele ainda não tinha tido relação com essa mulher. Numa noite Deus visita Faraó e diz, olha, entrega, porque a mulher desse homem é meu profeta. E eu já estou amaldiçoando todas as mulheres e toda a tua cria. Ninguém vai gerar filho aqui. Faraó acorda do sonho, da visão e disse, homem, por que tu fizeste isso comigo? Por que tu mentiste dizendo que era tua irmã, se ela é tua esposa? Toma tua esposa e vai-te embora dessa terra. E nessa hora, ele entrega essa egípcia, essa escrava, essa serva, que havia sido dada a Sarai enquanto ela estava ali. Por que eu estou dizendo isso? Porque a serva começa a entrar nessa história agora. Lembre-se, Moisés ele está escrevendo para o povo de Israel que saiu da terra do Egito e ele não sabe exatamente a história toda. E essa história está sendo narrada desde que Abraão ele desce a terra, que ele já desceu uma vez na terra do Egito, e que ele recebeu uma escrava, que sua mulher recebeu uma escrava de uma relação em que Deus também nada falou, ficou caladinho. A mentira entre os dois, o pacto entre o casal, Deus não se intrometeu. Abraão não obrigou Sara a fazer isso. Sara consentiu em fazer e segurar essa mentira, porque Sara podia dizer, não Abraão, sinto muito, não vai ter isso não. Não, a gente é casada, a gente vai morrer. Sara também entendeu que a vida de Abraão estava em perigo. Ele disse, então vamos fazer isso. O fato é que Deus é o nosso protetor. E as consequências do nosso pecado vêm sobre as nossas vidas, amados. Deus é um escudo. Mas não pense que Deus compactua com as mentiras, com as decisões que a gente faz de maneira errada. Ele não compactua. E Ele permite que essas coisas aconteçam, como é um bom escudo, Ele permite que essas coisas passem, melhor dizendo, e cheguem e alcancem as nossas vidas, e as nossas vidas sejam feridas por essas e outras situações que nós mesmos colocamos em situação exatamente de risco para a nossa própria vida. O fato é que
quando Sara é dada e quando as soluções são colocadas, muitas vezes a gente não pensa na solução. A gente não pensa no desdobramento do que vai se dar, o que se vai se fazer depois que a gente tomar aquela decisão. A decisão parecia muito coerente, porque eu não vou tomar uma mulher, Abraão dizia, eu não vou tomar uma mulher, nem vou pegar a serva de ninguém. Eu vou esperar em Deus, e ele continuava esperando. Mas os seus temores ainda estavam lá. E é tão verdadeira que no dia em que Sara diz, olha, Deus me impediu, com certeza, Deus te impediu mesmo, acabou o teu ciclo menstrual, vou te dar a minha serva para que por meio dela eu tenha filhos. Tranquilo, está tudo bem para ti? Está tudo bem para mim. Não teve conversa, não teve mais diálogo. Vai ter diálogo no quê? Numa cultura que todo mundo faz a mesma coisa durante séculos. Você vai dizer o quê? Quando você colocasse isso, o que as pessoas iam dizer lá fora, na sua sociedade? Há muito tempo já deveria ter feito isso. Por que tu não fizeste isso antes? Por que demorou tanto? Já era para te ter tido uma segunda esposa, já que essa não faz aquilo exatamente o que tu desejas, exatamente te dê filhos. Já era para Sara ter entregue uma serva para ti. Por que tu ficou demorando tanto tempo? Isso é o normal da gente. E o fato é que quando a gente não pensa, e só pensa em nós mesmos, porque parece que Sara, ela estava muito altruísta. Eu vou dar a minha serva e vai gerar um filho. O que Sara queria saber era o quê? Retirar a vergonha sobre si. E de que maneira ela iria retirar essa vergonha? Primeiro, quando ela entregasse a serva, a escrava, para Abraão, e Abraão a engravidasse, ou seja, se a mulher engravidasse, Abraão conseguiria um filho, e ela teria um filho por meio dessa serva. Todavia, se a serva não engravidasse, o problema era de quem? De Abraão e não de Sarai. De qualquer forma, a sua vergonha seria retirada de um jeito ou de outro. Seria uma prova dos 9. De qualquer forma, sua vergonha, seu egoísmo seria retirado. E ela não pensou nos desdobramentos que tal decisão implicaria na sua vida. O fato é que assim acontecem as coisas. Ela não pensa. Ela só pensa em resolver um problema e tirar a vergonha de sobre si. E o que é pior é que Abraão não rejeita a ideia. E não conversa, e não dialoga. É isso. Então é isso. Qual é o resultado dessa situação? Para Abraão era bem simples. Deus me prometeu um filho. Ele disse, eu falei para Deus que o herdeiro da minha casa seria o Damasceno, o servo. E Deus falou claramente que era um servo, na verdade não seria um servo. O filho que tu mesmo gerares, esse vai ser o teu filho. Gênesis 15, verso 4. O filho não é de Sara, mas foi eu que gerei. Então a promessa se cumpre. Então, exatamente essa é a vontade de Deus. Deus quer que eu tenha um filho e vou ter um filho por quem? Pela serva, a escrava. E agora, eu posso cumprir o que Deus determinou. Assim, eu não me afasto e assim, muito pelo contrário, eu cumpro a vontade de Deus. O casal decidiu que seria assim. E assim foi, sem diálogo, sem conversa. E ninguém poderia dizer exatamente, vocês estão fazendo um absurdo. Não tem nada de absurdo. A sociedade aplaudiria a ampla decisão. Vocês tomaram junto essa coisa maravilhosa, coisa linda. Eu fico pensando exatamente nos pecados que os casais cometem dentro da sua casa, das conversas que têm e cometem, nos pecados que cometem. Você está pensando no quê? Estou pensando em atos sexuais? Não estou pensando nisso, não. Eu estou pensando em uns conselhos que a gente fabrica na nossa mente e os planos que a gente maquina juntamente com o nosso cônjuge e que são totalmente contrários à vontade de Deus. E que Deus tudo vê e Deus não toca um dedo nessas decisões. Um dedo, porque Ele não tocou no dedo da decisão em que ambos mentiram para entrar na terra do Egito. E agora Deus também não está tocando um dedo, não está falando um nada a respeito de ele agora gerar um filho de uma escrava.
Não está dizendo nada. Não está dizendo nada. Porque a própria cultura apoia isso. Porque a própria sociedade vai apontar isso. E aí, nessas decisões, o que a gente espera é, sabe o quê? É que as Escrituras e a vontade de Deus passem a ser obscurecida. Então, a tradição fala mais alto, a cultura fala mais alto, a vontade humana, os desejos humanos falam mais alto do que a própria verdade de Deus. E o resultado disso, é claro, é como a gente vê nos dias de hoje. Sexo? Agora eu falo. Isso é normal. Todo mundo faz. Não tem nada a ver não, esse negócio. Não tem o que se envergonhar. Para que casar? O que isso faz? Do que isso adianta? Agora a onda é ficar. O bom é tu experimentar. Esse negócio de casado ficou lá para trás. É gente antiquada que esse negócio de casar. Você deve experimentar, curtir a vida. A vida está aí, está aberta. Se divirta, experimente. E não tem esse negócio só de homem com mulher, não. É homem com homem, mulher com mulher, criança com homem. Tudo está valendo aqui. O negócio é experimentar. Experimenta tudo que está no teu coração. Experimenta tudo que vem na tua frente. Porque essa é a sociedade que nos apoia e nos diz o que nós devemos fazer. Ela está nos inclinando a isso. Ela está sexualizando nossos filhos cada vez mais cedo. E a relação de fidelidade para o resto da vida, isso ficou lá para trás. Tudo que eles têm agora é uma lei. A lei é: não tem compromisso. O compromisso é não ter compromisso. Os resultados de uma vida como essa são claramente vistos em gravidez, em pessoas cada vez mais novas grávidas. E no final, está essa pessoa junto com seu filho, sozinha, amparada por seus pais. Mas aí, a sociedade tem sempre uma solução. Ei, calma aí. E vai estragar a tua vida? Tu é tão jovem, vai continuar grávida? Vai ali na esquina. Isso é rapidamente resolvido para você. Aborta, tira isso. O teu corpo são as tuas regras. Tira, manda embora. Não é nada, nem é ser humano, é só uma célula. Talvez tenha multiplicado só um pouquinho, joga fora. Não tem nada, não tem problema nenhum. Tu abortar, tu volta de novo. Por quê? Porque tu vai te privar dos teus sonhos. Porque tu vai privar-te dos teus desejos, dos propósitos que tu tem. Tu tem uma vida inteira, vai estragar a tua vida com filhos. Se tu estragar, é menos um filho indesejado nesse mundo, é menos uma pessoa que vai sofrer. Está vendo só como é a melhor coisa você abortar? Esses são os pensamentos, amados. A cultura não brinca, ela te dá o problema e ainda te dá a solução, que é um outro problema pior do que o primeiro. Ela te dá a liberdade e não te dá nenhum compromisso para te viver essa liberdade. E se ela não te dá compromisso, ela está te jogando exatamente no pior caos que você tem. Você não tem limite, você não sabe como lidar com tudo que está na tua vida agora. Isso, o que eu mais me impressiono, é porque Deus vê. Ele vê tudo isso. Ele vê cada miséria nossa, cada situação e cada caos que habita nesse planeta. Ele vê cada uma. A gente não vê as coisas que Deus vê, amados. A gente não sabe das coisas que Deus sabe. Deus olha para esse mundo e a gente sabe que esse mundo é muito perverso, mas a gente não tem noção do que é esse mundo aos olhos de Deus. O quanto é podre esse mundo, e quanto está detestável esse mundo, porque a gente vai entrando em lares, em casas, e a gente vê um mal residindo dentro daquele lar. Se você tem dúvida a respeito disso, olhe para a Bíblia. A gente vai chegar no livro nesse mesmo livro, na história de José. Olha o caos que é essa família: 4 mulheres, 12 filhos, ou melhor dizendo, 13 filhos. Um filho tenta matar um outro, ou melhor, os filhos tentam matar o outro. Um filho adultera o pai com a sua própria mãe, ou com a mãe, uma das outras mães, melhor dizendo.
Esse é o caos da Escritura, amado. Agora olha para dentro de uma cidade, em qualquer cidade do mundo, dentro de uma única casa, em que vê na Rússia um pai que pegou uma filha, colocou ela como se fosse expulsa, tivesse fugido de casa, e fez ela escrever uma carta. Com 13 anos começou a abusar ela no sótão, fez uma casinha, teve acho que 3 ou 4, 5 filhos com essa menina, sua filha. A menina já estava lá com seus 30 anos de idade, o filho já com os 16 anos. O último filho que ele teve, o filho estava doente, muito doente, não dava para ser cuidado, não dava para ser curado, não tinha medicamento. Ela implorou: leva meu filho, ele vai morrer. Aí o pai pega esse filho, que é avô, é pai e avô, leva até o hospital. No hospital ele inventa uma história, dizendo que deixaram não sei o que mais. A história se desdobra, encontram o sótão, o homem está preso, está sentenciado, um velho. Entende? Isso é só um relato do que Deus vê e que a gente conseguiu enxergar hoje. Agora, quanta maldade há dentro das nossas casas. Quantos gritos silenciosos são angustiantes para o coração de Deus. Quantas coisas perversas foram colocadas no concílio entre um homem e uma mulher para tomarem decisões tão erradas e tão violentas para dentro da sua própria casa, para dentro do seu próprio lar. O que eu me assusto é porque Deus vê tudo isso e Ele ficou quieto. E quando a gente imagina Deus quieto, em silêncio, parece que Deus está consentindo com os planos de Abraão e de Sarai. Os planos vão se desenvolvendo e parece que Deus está tudo certo, para Deus está tudo bem. O casal decidiu, então vai tudo bem. Será? Será que essa seria a boa, agradável, perfeita vontade de Deus? Como diz o ditado, né? Quem cala consente. Mas a gente tem que lembrar que Deus não interviu na mentira de Abraão quando foi para o Egito. Ele também não vai intervir no erro que Abraão está cometendo junto com Sara naquela terra. Ele vai esperar. E assim como teve consequências aquele erro no Egito, vai ter consequências agora nesse erro. E qual é o erro que acontece? O erro é claro. O erro é tão claro que a Bíblia declara que então Agar, ela concebe. A escrava está grávida. A barriga começa a aparecer. O que Abraão faz? Começa a tratar bem essa serva. Ele vai tratar mal? Não vai. Vai tratar com indiferença? Não. Ele começou a separar essa serva de maneira especial. Por quê? Porque a mulher, a mãe do filho dele agora. Não é somente uma escrava, é a mãe do filho dele. E quando a serva começou a perceber que o tratamento de Abraão para com ela é diferente, ela começou a crescer. E começou a olhar para sua senhora, Sarai, com desprezo. Ela não falava nada, não dizia nada, mas a sua postura arrogante, soberba: eu sou a bendita, eu sou a predileta, eu sou escrava, mas eu não sou mais assim. A Bíblia declara que Sara, ela se angustia porque ela se vê desprezada. Entende? Porque agora Deus está falando com a gente que os nossos pecados vão trazer a culpa para nós mesmos. Eles nos acham, amado. Os pecados nossos nos acham e nos atormentam. E sabe o que Sara faz? E disse: olha, Abraão, a serva agora ela se acha, porque agora ela concebeu e agora ela me despreza. E seja então a minha afronta sobre a tua afronta agora. E que agora o Senhor julgue entre mim e ti. Entende agora? A Bíblia declara claramente que Sara agora, apavorada e desprezada, ferida com toda a situação, que ela não considerava que isso pudesse acontecer, ela diz: Abraão, a afronta que está sendo feita em mim, que seja feita para você. Não quero isso. Isso não é certo. Julgue o Senhor entre mim e ti.
Entende agora que muitas vezes, quando as coisas começam a acontecer tudo errado na nossa vida, a gente quer chamar a Deus e fazer dele o nosso juiz para que ele venha acertar coisas que nós mesmos erramos? Julgue o Senhor. Mas antes o Senhor não julgava entre mim e ti. Antes era eu decidir e o Senhor que se virasse para lá. Porque agora a situação está toda errada e os planos que eu maquinei na minha cabeça não estão dando certo, não saíram da forma como eu esperava. Que o Senhor faça alguma coisa, que o Senhor faça justiça. Que o Senhor faça justiça. Que justiça Deus faria? Deus continua calado. Deus não fala nada. Deus foi chamado para julgar esse caso e Deus não vou julgar caso nenhum. Então Abraão responde. Como é que o Abraão responde? Se naquele primeiro momento ele anuiu ao conselho de Sara, no segundo momento ele também não está nem aí. Rapaz, a serva está nas tuas mãos, faz dela o que tu quiseres, é tua serva. Como se ele nem tivesse nada a ver, como se nada tivesse, como se não tivesse um filho dele no ventre de Agar, da escrava. Faz. A Bíblia declara que a vingança de Sarai é violenta, ela age com muita fúria, ela age com grande desprezo, e ela age humilhando e tornando a vida dessa escrava terrível, ao ponto que acontece? Essa escrava diz: não suporto mais isso. Antes eu tinha Abraão, cuidava de mim, agora Abraão nem se importa o que está acontecendo, o que eu imaginei da minha vida, não dá mais para viver assim. A Bíblia declara que ela foge. Agora Deus vai começar a tratar essa história do final até o seu desfecho final. A Bíblia declara que Agar ela foge, e ela sai no deserto sem rumo, caminhando para o sul. Ela chega num poço de água, cansada da jornada, já fadigada, já sem nada, mulher grávida sem nada. A Bíblia declara que um anjo do Senhor se apresenta até ela. O anjo do Senhor diz assim mesmo: Agar, de onde tu vens e para onde tu vais? De onde você está vindo e para onde você está indo? A pergunta é: o que Deus está querendo saber, já que Ele tudo vê e tudo sabe? O que Deus está querendo conosco é que a gente enxergue o que Ele está enxergando desde o início, que o caos da nossa vida está acontecendo por causa das nossas decisões erradas, precipitadas, porque a gente não consegue esperar e confiar em Deus. E aí Agar ela vai dizer assim mesmo: Senhor, eu tenho fugido da minha senhora Sarai. Eu venho fugindo da minha senhora Sarai. O que Deus está trazendo com essa revelação? O que Deus está querendo dizer para nós? De onde tu vens é que... O que você está deixando lá para trás que você não consertou? O que tu quer esquecer, que tu está fugindo e que tu não quer consertar aquilo que ficou lá atrás? Tu acha que você saindo e fugindo dessa situação e da posição onde você se encontra, você acha que você vai resolver fugindo do problema? O problema está no teu coração, ele está dentro de ti, está carregando, porque o filho ainda estava lá, a promessa de Deus ainda estava lá. E a pergunta que Deus faz para Sara e faz para nós: de onde a gente está vindo, amado? E aí, o pior é que quando a gente foge de um lugar, a gente nem sabe para onde a gente vai, a gente só quer ir. E o resultado disso é que quando a gente foge de um lugar e vai para outro, tentando procurar outra situação, o fim que nos espera é o caos, é a destruição, é a morte. Porque nós não estamos caminhando exatamente aonde Deus quer que a gente caminhe. E para que a gente possa, ou melhor, para que Deus possa ser o nosso escudo, Ele tem que colocar a gente dentro da realidade em que nós vivemos e reconhecer a posição em que nós estamos. E por isso ela diz: Senhor, eu venho fugindo da minha senhora Sarai. Ou seja, Senhor, eu sou uma escrava, a minha dona é a Sara, e eu fugi dela, Senhor.
eu fugi dela. Não há como se recomeçar, amado, se a gente não souber de onde a gente veio. Para que se recomece, a gente tem que voltar do lugar onde a gente começou todas as coisas e consertar todas as coisas. É por isso que o anjo do Senhor, ele volta e resolve, porque Deus é um Deus de justiça, ele nunca se alegra com o soberbo. Antes, ele concede maior graça àquele que é humilde. Por causa disso, Sarai, ao confessar o seu pecado, ao confessar sua condição, o anjo do Senhor diz uma palavra bem simples e clara para Sarai: volta para tua senhora e te humilha debaixo de suas mãos. Como é que é, Deus? A mulher que está me espizinhando, a mulher que está me maltratando, a senhora que está fazendo exatamente aquilo que eu tive que fazer, fugir, eu tenho que voltar para ela e me humilhar debaixo de suas mãos, debaixo de sua autoridade? Sim, Agar. Porque o processo de humilhação que você está recebendo é consequência dos teus próprios pecados. Porque tu te engrandeceste diante da tua senhora, e tu achaste que tu era melhor do que ela, mas tu és escrava. A tua condição não mudou. Tu és uma escrava. E é isso que nós temos que entender quando a gente se apresenta diante de Deus. Nós somos escravos, a gente não é maior, não é melhor. A Nossa Senhora é a palavra de Deus, a Nossa Senhora é exatamente a sua palavra em que ordena o que nós devemos fazer, e o nosso Senhor é o Cristo, o dono dessa palavra. É por isso que a primeira coisa que o anjo vai dizer: volta para tua senhora e te humilha, porque uma vida que anda soberbamente não tem como receber graça do Senhor. Não tem como. E ela então diz, não fala nada, ela consente. Ela sabe e ela consente, é isso que eu tenho que viver. Eu sou um instrumento da graça de Deus, é assim que eu tenho que viver. E por ela consentir, o anjo então, ela traz a promessa: quero te dizer que tu vais ser mãe de muitas nações, muitos filhos. Muitos filhos. E esse teu filho que está aí, tu vai colocar o nome dele de Ismael. Ismael significa Deus ouve. Agar, ela aprendeu a caminhar com Deus, a ouvir Deus pela vida que ela andou junto com Abraão e Sarai. Ela reconheceu Deus. É por isso que no poço de Jacó, ela não está parada e cansada. Ela está clamando e suplicando: tem misericórdia de mim, muda a minha aflição. E a Bíblia declara que Deus ouviu essa mulher. Por isso deu um nome para o filho dela de Ismael: Deus ouve. E o que é mais interessante nessa história é que quando Deus ele se apresenta a Sarai, ou melhor dizendo, a Agar, é um Deus que realmente se mostra para ela um Deus presente. O Deus que tudo vê significa que é um Deus presente, que é um Deus que está, não somente ele vê como um observador de longe, como alguém que estivesse espiando o outro na casa, e eu aqui com uma luneta, olhando a janela do meu vizinho, ou de alguém que eu só estou olhando, mas eu não estou lá. Deus não é assim. Deus, quando Ele olha, Ele está do teu lado. Ele está presente. Ele está ali. E aí tu pergunta, por que Deus está ali? Porque vai haver um dia em que Deus vai trazer a nós a uma justiça. E vai ter situações em que eu, nem você, e nem ninguém estará perto de alguém para verificar o que Ele está fazendo sozinho. E a pergunta é, você está dizendo, ninguém me viu? Ninguém sabe? Não tem testemunhas. Naquele dia Deus vai te dizer, eu vi, eu estava lá.
eu estava presente em toda a tua dor, em todo o teu sofrimento, em todo o teu desespero. Eu estava presente. Era você que não estava diante de mim. Eu estava diante de você. Eu estava. Mas você não me chamou, não clamou por mim, não pediu minha ajuda, não pediu meu socorro, fez do jeito que você queria fazer. E hoje eu te julgo pelaquilo que eu vi como testemunha ocular. No livro de Apocalipse, Jesus ele é caracterizado ou descrito como, na igreja de Laodiceia, uma igreja morna, dizendo: eu sou aquele, quem tu és? Assim diz, aquelas coisas que estão escritas, o que diz é: eu sou o Amém, a testemunha fiel e verdadeira. Aquele que diz, é o que diz o Amém, aquele que é a testemunha fiel e verdadeira. Como disse o apóstolo Paulo, seja Deus totalmente verdadeiro e todo homem mentiroso. E assim, desta forma, quando Deus se mostra e se revela a Agar e traz a sua palavra de repreensão para voltar, e ela consente, Deus está moldando a estrutura de Agar. Está fazendo ela entender o propósito que Deus tem para a vida dela e que não é pequeno. E entender exatamente que Deus tem de ser também o seu escudo, apesar das aflições que ela passou durante toda a vida dela. Mas enquanto ela não reconhecesse a vida que tinha e que tem, ela não pode ser restaurada, redimida. Ela não pode ser. Sempre o caminho da restauração passa por humilhação. Não existe caminho de restauração e renovação se não houver humilhação, se não houver arrependimento, se a gente não se submeter. Por fim, como o próprio nome diz, e como diz as Escrituras, clama a mim no dia da angústia, eu vou te ouvir, te livrarei e tu me glorificarás. Naquele dia, Deus se fez presente e livrou Agar, levou ela de volta para sua senhora. E quando ela chegou de volta para sua senhora, a Bíblia não relata mais que Sara a maltratou, que Sara a humilhou, que Sara fez a sua vida um inferno. Quando ela retornou, a Bíblia declara que ela teve o filho de uma escrava, e que Abraão deu o nome como o nome que o anjo havia dado a Agar, Ismael, e Abraão colocou o seu nome Ismael, porque Abraão ouviu a história e a experiência de Agar, que Deus era o seu escudo, e que Deus se fez o escudo deste homem, desta mulher e desta família. Famílias que entram em grande caos são famílias que tomaram decisões juntas de maneira equivocadas. E Deus não quer isso nas nossas vidas. Mas Ele consentirá que o caos chegue em nós, porque nós nunca colocamos essa decisão diante da presença do Senhor, para saber se essa era realmente o caminho que Deus estava guiando a família. Eles não fizeram isso. E a gente vai ver nas Sagradas Escrituras que muitas famílias, apesar de serem famílias da promessa, apesar de serem escolhidos por Deus, tiveram tantas decisões erradas, porque não colocaram as suas vidas diante do Senhor e colheram o fruto de suas ações. Porque Deus é amoroso, Deus é um Deus presente, mas Ele é justo e fiel. E por Ele ser justo e fiel, os seus princípios vão voltar contra nós toda vez que a gente não age sob as suas ordens, sob esses mesmos princípios.
Queria que você inclinasse sua cabeça. Façamos uma oração. Pedindo ao Senhor a sua graça e a sua misericórdia. Para que nossos planos não sejam planos tão equivocados. Para que nossos planos sejam corretos. Porque aos nossos olhos vão parecer direitos, mas os problemas que vão surgir deles serão terríveis. Por isso, que o Senhor guie nossos planos, guie nossos propósitos, para que eles sejam estabelecidos. Pai Santo, nós te louvamos e bendizemos o teu nome. Oramos porque em Cristo Jesus, Senhor, somente em Cristo Jesus, nós temos certeza, Senhor amado, de que tu és o nosso escudo. E que tu, pelo teu Santo Espírito, nos guiando a toda a verdade, para que nós, no recôndito da nossa casa, ou no deitado do nosso travesseiro, nós não venhamos confabular, Senhor, planos, estratégias, esquemas, que não realmente, Senhor amado, se alinham à tua palavra, à tua sagrada escritura, à tua verdade. Antes, são totalmente odiosos aos teus olhos. Não permita que os nossos planos sejam assim. Antes, Pai, que eles todos sejam colocados diante do teu crivo, da tua palavra, do teu escrutínio, Senhor. E assim o Senhor possa limpar do nosso coração e da nossa mente aquilo que não te agrada. E assim possamos, Senhor amado, esperar no Senhor, na tua vontade e no teu querer. Porque no teu querer há vida. Na tua vontade é boa, agradável e perfeita. E nós possamos buscá-la com todo o nosso coração e com toda a nossa força. No precioso nome de Jesus oramos e te agradecemos. Amém.